Bem, como disse no princípio, a ideia agora seria passarmos aqui a uma fase de debate em que teríamos a participação da audiência. Alguém que queira colocar perguntas, não sei se o Dr. Albuquerque... Bom dia, obrigado pelas comunicações e ouvindo o Vítor Pinto, temos de facto a narrativa de que o Ministério Público defende a legalidade e o juiz reprime a legalidade violada. Esta é a narrativa, não é? Mas depois temos, naquilo que é a espuma dos dias, o elefante na sala. E o elefante na sala faz-me lembrar um bocado o Wendell Holmes, um juiz americano do fim do século XIX que, digamos assim, fundou e desenvolveu a ideologia do realismo jurídico. Para quem a legalidade não interessava era saber quem era o juiz e como é que ele decidia. Se isto é de facto assim e aceitável num sistema de common law, não é por princípio no quadro desta narrativa para um sistema de civil law como o nosso. Mas o que é facto, e este é que é o elefante na sala, é que nós temos, a propósito dos exemplos que nos têm aparecido pela comunicação social e nos casos mais mediáticos, naquilo que tem sido o labor jurisprudencial de respeito pela legalidade ou pela repressão da legalidade violada, o do Ticão, que agora, enfim, está transfigurado, mas quando tinha apenas dois juízes, a legalidade variava em função do juiz. E este é que é o problema, não é? Que me parece colocar-nos perante, enfim, o enigma de saber que o princípio de legalidade, afinal, é este. Não é? Porque se a lei é a mesma, não devia variar num sistema como o nosso em função do juiz. E, portanto, eu gostava de colocar essa questão. Verdadeiramente, há um princípio de legalidade com essa força? Ou ele é, de facto, passível de aplicação, observância, interpretação em função de cada cabeça de cada juiz? Porque é ao fim e ao cabo, seja ele na primeira instância depois na relação, quem vai decidir se de facto essa legalidade foi violada e se é preciso reprimi-la. E pior do que isso, porque estamos também a falar num quadro de comunicação de justiça, que a aparência da observância do princípio da legalidade é essa, e que segurança é que dá a quem de facto legitima a função de julgar, que é o povo, em nome do qual se administra a justiça. E esta, não sei se é uma questão difícil ou fácil, mas de facto é aquela que nos surge no dia-a-dia, que nos obriga a refletir um bocadinho sobre o princípio da legalidade. O que é que vale este princípio da legalidade face a este quadro? É esta a pergunta, quer dizer, provocatória. Não, uma pergunta para os dois oradores. Pois, naturalmente. Bem, não sei quem é que quer começar. Doutora Maria José? Eu, se bem percebi, a questão é se o princípio da legalidade tem regras, no fundo, taxativas na condução do inquérito e na sua direção técnico-jurídica, digamos assim, ou se pode mesmo variar consoante o interveniente. A história do exemplo do Ticão e da legalidade variar consoante a distribuição a um juiz ou outro. Eu acho que, não sei, não venho aqui dar lições a ninguém, mas eu acho que o princípio da legalidade tanto no processo penal, tanto na fase preliminar do inquérito como depois na fase de instrução ou na fase de julgamento, é diferente do princípio da legalidade substantiva, ou seja, o princípio nullum crimen, nenhum crime, pronto, princípio da tipicidade, nenhum crime sem previsão prévia, estrita e precisa da sua existência, sem essa tipificação. No processo penal, o que nós temos é a livre apreciação da prova. E agora eu respondo com outra provocação. A livre apreciação da prova é contraditória, contende com o princípio da legalidade? Ou há uma tensão
entre o princípio da legalidade e o princípio da livre apreciação da prova, no sentido em que nós não temos o sistema da prova tarifária, que existiu nos primórdios do processo penal. Portanto, temos um sistema de íntima convicção e de prova moral, dependente, limitado pelas proibições de prova e pelas nulidades, e dependente de uma única coisa, que é a validade da fundamentação, uma fundamentação objetiva, clara, sobre a prova dos factos, as regras da prova e como é que o processo é decidido num sentido ou é arquivado, por exemplo, no caso da acusação, não se põe a questão da fundamentação, é a própria descrição factual da acusação e o enquadramento jurídico-penal e enunciados os meios de prova. Mas no caso de arquivamento, o decisor atua segundo o princípio da livre convicção, que é um princípio que tem a sua legalidade, mas que tem a sua legalidade no sentido que não há, todos os meios de prova são permitidos, exceto aqueles que são proibidos. E, portanto, isso cria uma margem inescapável de subjetividade nas decisões no final do inquérito ou decisões no final da instrução ou no julgamento de condenação ou de absolvição. Portanto, o que vigora são as regras de produção de prova ou de recolha de prova ou de produção de prova em julgamento, que são regras que se baseiam, que são interpretadas também segundo o sistema da íntima convicção e da prova moral. O que nos aqui resolve, em termos de equidade, de justiça e de controle da justiça, do caso concreto, é a fundamentação. Não sei se eu... E acho preferível esse sistema ao sistema da prova tarifada, em que se diz o como e quando transformar a lei, como e quando o magistrado deve considerar provados determinados factos, ou como e quando qual é o valor de determinadas provas, porque há, de facto, um sistema de liberdade de prova. A prova legal é diferente do princípio da liberdade de valoração de prova no artigo 127. Penso que tudo isto é controlado através do sistema de proibições de prova e do regime de nulidades e o regime de fundamentação. Os caminhos das reformas, nomeadamente esta última reforma, têm sido mais no sentido de vincular os magistrados a certas formas de interpretar e de aplicar a lei, o que não me parece bom, apesar de tudo. Acho que a justiça feita através da livre convicção tem um preço a pagar, mas que também depende da preparação dos magistrados, da formação, do perfil e da sua capacidade de fazer o exame crítico dos meios de prova. Não sei se estamos a falar da mesma coisa. Não sei, passo a palavra ao doutor. Doutor Vítor Pinto. As questões do Dr. Albuquerque são sempre assim complicadas. Pois são. Mas aquilo que eu tenho que dizer naturalmente é que se há decisões assim tão contraditórias, também há a defesa da legalidade que incumbe ao Ministério Público e, como nós sabemos, algumas ilegalidades ou alguns excessos interpretativos contra a lei têm sido corrigidos, e eu diria mesmo sistematicamente corrigidos, pelos tribunais superiores. E, portanto, o que há é que o Ministério Público estar atuante para pôr termo, enfim, a algumas interpretações demasiado pessoalistas ou egocêntricas que possam ser levadas a cabo no Tribunal Central de Instrução Criminal. Para além disso, há outras questões que já respeitam a conselhos superiores e não propriamente à defesa da legalidade pelo Ministério Público. E não posso dizer muito mais do que isto. Não sei se há mais perguntas.
Muito obrigada. O meu nome é Patrícia Naré Agostinho, sou Procuradora da República e a pergunta que faço é dirigida ao Dr. Vítor e prende-se com o artigo 24, 30 e 264 do Código de Processo Penal. Portanto, o 264 foi alterado, também o número 5, e veio, no fundo, esclarecer a questão de que o Ministério Público, que era uma questão controvertida, é o competente para decidir a apensação e a separação de processos. E dizendo que é correspondentemente aplicável o artigo 24 e a 30 do Código de Processo Penal. Portanto, esta questão da separação de processos ou da apensação de processos também se vai verificar em fase de inquérito. Com um problema acrescido, parece-me a mim, quando o artigo 30 tem esta subtileza, que começa por dizer que, sem prejuízo do disposto no artigo 264, número 5, que o juiz, a requerimento, também ordena a separação de processos. E a questão para o Vítor é se entende que estas normas, portanto, a conjugação de todas estas normas, 264, número 5, 267, 269, número 1, a linha F, 24 e o 30, são normas que são suscetíveis também de vir a criar incidentes em fase de inquérito a propósito da separação ou apensação de processos e tornar o juiz de instrução uma imprópria instância de recurso da decisão inicial, daquele que é o titular do inquérito, de não apensação ou de separação, neste caso será de separação, portanto, de não separação dos processos. Obrigada. Eu não tenho aqui o Código de Processo Penal com os artigos todos, mas tenho por mais ou menos líquido que esta primeira parte do número 1 do artigo 30, sem prejuízo do disposto número 5 do artigo 264, o que quis dizer e esclarecer definitivamente é que, em fase de inquérito, é o Ministério Público quem tem competência para ordenar a separação de processo ou a apensação e que o juiz não é chamado, o juiz de instrução pura e simplesmente não é chamado a decidir essa matéria. E, portanto, daí para resolver definitivamente a questão, porque de facto havia alguma divergência jurisprudencial, veio dizer sem prejuízo de tal, ou seja, sem prejuízo da competência própria do Ministério Público na fase de inquérito, oficialmente o requerimento e, portanto, já nas outras fases é que se aplica, digamos assim, o segmento restante da norma do número 1 do artigo 30. Esta é a minha interpretação. Doutor, já agora acrescentava uma pergunta, só para suscitar aqui também um bocadinho mais de debate. Complementando um bocadinho esta pergunta, há aqui um reforço, claro, dos poderes dos juízes de instrução para, eventualmente, parar o processo. Ou seja, o que aconteceu, por exemplo, na Operação Marquês, pode passar a ser uma regra, a vez de ser uma exceção? Não sei, é melhor responder primeiro o doutor Vítor. Não é uma pergunta sobre a Operação Marquês, é sobre o futuro. Perguntou se o juiz... O que aconteceu na fase de instrução, com a decisão instrutória da Operação Marquês, com a separação dos processos, com este reforço, com esta alteração penal, pode passar a ser uma espécie de regra. Podemos ver isso muito mais vezes. Não. É que foi uma exceção até agora. São coisas diferentes. Esta ponderação da existência ou não de conexão entre os crimes, os processos, é feita nesta parte que referiu da Operação Marquês, no final do processo. É evidente que o juízo que se faz, no final do processo, no final da instrução, é evidente que o juízo que se fará no início da instrução é com base nos factos descritos na acusação. Há conexões entre os crimes, entre os arguidos. No final da instrução, há como que um repensar, porque tem que se olhar a que factos vão ser vertidos na pronúncia. E se os factos que vão ser vertidos na pronúncia, porque há uma série grande de arguidos, de crimes relativamente aos quais é preferida uma decisão de não pronúncia, há que conjugar só os que vão para julgamento segundo a pronúncia e dizer entre estes há conexão. E aí, muitas vezes, ela deixa de existir porque os elementos de ligação entre os arguidos ou entre os crimes caíram por não pronúncia. Portanto, são coisas diferentes. Aí, nessa parte, a questão não se alterou grandemente, ou só se alterou na medida em que também há uma regra de julgamento, de ponderação da duração do julgamento. Agora, o que há alteração clara é da fase inicial. O juiz, perante os requerimentos de instrução, lê-os e pondera se é possível ou não concluir em 4 meses a instrução. Ora, eu não tenho ideia que algum processo em que haja
20 ou 30 arguidos e pelo menos 10 requerimentos de instrução, possa ser completado, possa ver a instrução completada em 4 meses, e estou a falar dos tais megaprocessos, que o mesmo é dizer, com elevado número de arguidos, com complexidade dos crimes, com ligações muito difíceis de detectar, com os tais circuitos financeiros que correm contas offshore e passam por vários países, com vários intervenientes. Quer dizer, neste caso, parece-me que é absolutamente impossível concluir uma instrução deste tipo em 4 meses. E, portanto, eu reportava isso à fase inicial. A fase final da instrução é uma ponderação completamente diferente, porque só se olha àquilo que é objeto de despacho de pronúncia propriamente dito. Muito bem. Acho que, a ser assim, há uma alteração do modelo, do nosso modelo de instrução e do modelo consagrado no Código de Processo Penal, porque atribui poderes ao juiz que não são meros poderes jurisdicionais ou de fiscalização do Ministério Público, são poderes de delimitação do objeto de processo, são quase poderes de direção do inquérito. Portanto, há aqui uma grande confusão entre funções jurisdicionais e funções de direção do inquérito, porque não é uma fase de julgamento sequer, não é uma fase de apreciação dos factos em termos de como acontece no julgamento, é uma fase em que o juiz de instrução pode delimitar ainda o objeto do processo, delimitar o tema da prova e limitar, digamos assim, a autonomia funcional do Ministério Público e a sua capacidade de direção do inquérito. O Ministério Público pode ver o processo completamente transformado por força da aplicação direta destas regras em função de um critério meramente formal. Portanto, passando, que são os prazos, passamos do princípio da descoberta da verdade material para a verdade meramente formal também. E tudo isto pode ser uma derrocada do modelo de processo penal que nós temos, que é o processo penal do facto, da culpa, da descoberta da verdade material e que permite moldar os prazos, que é o que está aqui a fundamentar as desconexões também, permite moldar os prazos em função da tipologia dos crimes que estamos a investigar. Portanto, eu vejo isso com grande pessimismo e preocupação. A entrada em vigor, ainda mais pessimismo e preocupação, se, imaginando os chamados megaprocessos que estão em pendentes neste momento, nomeadamente, por exemplo, o caso BES, o Operação Marquês, o caso Lex, etc., cuja relevância é inegável, de decisão, seja ela qual for, o meu pessimismo e preocupação aumenta se colocarmos uma questão que me parece que se tornar-se perigosa, e não ponho aspas, em relação a esta nova previsão processual penal, que é suscetível de aplicação imediata, considerando que se tratam de normas meramente adjetivas e que, se são normas adjetivas, não têm a ver com a questão de fundo de mérito, nem com as regras as garantias da defesa. Então, se for de aplicação imediata, podemos ter aqui grandes turbulências, podemos ter problemas, porque, evidentemente, que de um processo pode transformar-se numa dezena de processos, não é? Com os novos critérios. Mas isso também tem a ver com a livre convicção do próprio juiz e a livre apreciação. Estamos outra vez ao mesmo. Se o juiz considerar que é de aplicação imediata, imaginem quantos processos não pode dar o processo BES, por exemplo. Eu penso que isto tem mais que ver com o retalhar dos processos. No fundo, o que esta linha permite é o retalhar dos processos, com perda, naturalmente, de eficácia. A salamização. De resultados. Estou-me a pôr, até já me tenho posto uma questão, por exemplo, num processo. Olha, temos o exemplo, e não falo sobre o conteúdo propriamente dos processos, no processo Lex tinha sido ordenado... Eu também não falei do conteúdo. No processo Lex tinha sido ordenada uma separação, com o fundamento de que uns pediram instrução, outros pediram julgamento, e quem não pediu julgamento tem direito a um julgamento célere, e, portanto, separa-se o processo. Mas por causa desse direito à celeridade, o processo não anda. Sim, não interessa as regras que foram, a meu ver, violadas e, por isso, foram corrigidas por decisão do Supremo. A questão é, perante isto, uma vez que a instrução ainda não foi declarada aberta, o senhor juiz
conselheiro de instrução pode pegar agora na linha C e dizer, mas isto não é possível em 4 meses, separa outra vez. E lá temos nós outro problema. Pois, é a aplicação imediata. Outro problema para resolver. E, portanto, com esta norma já não ficaria surpreendido se isto viesse a acontecer. Já não ficaria surpreendido. Bem, este o objetivo é termos aqui uma conversa animada. Quem quer participar mais nesta conversa? Está pronto. Bom dia ainda. O meu nome é Olga Barata, trabalho no SEAD. Aproveito o ensejo, enfim, que tenho aqui ilustres palestrantes, para perguntar uma coisa em relação a estes 4 meses da possibilidade, portanto, de ter que separar, digamos assim, o processo ao acabar com a conexão, se a previsão é que a instrução não possa ser feita em 4 meses. Pergunto 2 questões práticas. A partir de que momento é que podemos contar esses 4 meses? A partir do momento em que o processo é distribuído para instrução ou a partir do momento em que é declarada aberta a instrução? E sendo, como disse, a doutora Maria João Morgado acabou de dizer que, de acordo com o artigo 5º do Código de Processo Penal, a lei adjetiva é de aplicação imediata. Se já tiver, ainda estamos em instrução, em que não se fez, enfim, que pode não se ter feito ainda nenhuma diligência, e já passaram os 4 meses. São perguntas assim bastante práticas, mas com este cariz. Portanto, a partir de que momento é que nós podemos considerar os 4 meses para a instrução? A partir do momento em da distribuição do processo, em que precisamente em processos que têm esta dimensão e requerimentos de 20 e tal arguidos, em que são todos complexos, a abertura de instrução ocorre decorridos quase 4 meses depois, embora ela o processo já esteja distribuído como tal. Obrigada. Não, já agora... Olha, e agora aqui o colega do lado... Eu não consigo Manuel Ferreira, Procurador da República jubilado. A questão que eu queria colocar é em complemento da questão da Olga, que é, sendo previsível que os tais processos que vão ser separados, cada um deles vai exceder também 4 meses, mesmo separados, se mesmo assim é possível ou não essa separação. Só se partir o arguido ao meio. Não sei quem é que quer começar. Doutora Maria José, doutor Vítor Pinto. Eu só posso ser rápida, porque depois passo a palavra aqui ao colega. Mas eu acho que isto é uma questão que a jurisprudência vai ter que resolver, de construção jurisprudencial, porque a lei não é clara. Mais uma vez é uma confusão, mais uma vez vai haver uma confusão, a maldição dos 4 meses, o dias à quo, a aplicação imediata ou não em relação àqueles que já passaram os 4 meses e depois a continuação da maldição dos 4 meses para aqueles que são separados. Portanto, isto tudo vai ser um trabalho que tem que ser moldado, julgo eu, pela boa jurisprudência e pelo trabalho desenvolvido no Ministério, provavelmente em sede de recurso, não sei. Não tenho nenhuma resposta para isso. No fundo, esta questão não se tem posto porque, naturalmente, não se tem entendido que seja um prazo perentório, o prazo de 4 meses. Agora, a lei fala em recebimento, a partir da data do recebimento do requerimento para a abertura de instrução. Portanto, parece-me mais que não é com a sua apresentação, porque o requerimento pode ser rejeitado. Mas esta questão não deixa de ser discutível, claro. Podia dizer-se a partir do momento em que o juiz, sim senhora, admite e declara aberta a instrução. Mas não está claramente, isto vai ser necessário definição jurisprudencial, porque não está claro que este recebimento do requerimento para a abertura de instrução não seja apenas a entrada no Tribunal de Instrução Criminal do requerimento. Eu penso que são possíveis as 2 interpretações, mas mesmo na mais favorável, digamos assim, em termos de duração dos prazos, que seria a do despacho do juiz a declarar aberta a instrução, mesmo aí, digamos assim, com uma certa similitude com o recebimento da acusação em fase de julgamento, mesmo assim os 4 meses continuariam a ser, na esmagadora maioria dos casos de mega processos, difíceis ou impossíveis de cumprir. Muito bem. Mais perguntas? Olá, muito bom dia. Rogério Osório, Procurador da República, Comarca de Porto Oeste, trabalho no DIAP. Antes de mais, muito obrigado aos palestrantes. Eu quando vi o tema, a gestão do processo à luz do princípio da legalidade, achei o tema muito interessante e abre aqui uma panóplia de possíveis discussões.
a gestão do processo em termos de gestão processual, a gestão dos meios, o princípio da legalidade num sentido mais lato ou num sentido mais estrito. E há pouco a doutora Maria José estava a falar, a doutora Maria José Morgado estava a falar da necessidade de trabalho em equipa entre o Ministério Público e os OPCs. A gestão de processo é também isso, é também a gestão das entidades externas com quem o Ministério Público trabalha, Gabinete de Medicina Legal, Departamentos de Perícia e, nomeadamente, OPCs. E a minha pergunta é como é que é possível fazer gestão, ou como é que é possível deixar que a gestão do processo na vertente de gestão dos meios para se conseguir alcançar o fim do princípio da legalidade, depende apenas da boa vontade ou não de trabalhar em equipa entre o Ministério Público e um OPC e, às vezes, entre o Ministério Público e diversos OPCs com que o Ministério Público naquele processo tem que trabalhar. Se não será também de começarmos a pensar aqui num sistema um pouco diferente, à semelhança do que acontece, por exemplo, na Roménia, onde os crimes de branqueamento e de crimes mais graves ligados à criminalidade económico-financeira, por exemplo, a polícia está na direção imediata e única do Ministério Público. O que permite ter um controle não só sobre o processo, mas também sobre a atividade daquele OPC naquela situação em concreto. Portanto, a minha questão, em jeito um pouco de provocação, é no sentido de dizer que nunca pode haver uma verdadeira gestão do processo se o Ministério Público apenas tem uma mera direção funcional do processo, à qual qualquer OPC ou qualquer entidade externa, se quiser, pode fazer boicote. E nós não temos nem nenhuma forma de controle, nem nenhuma forma de impor com eficácia a gestão que nós queremos fazer efetivamente do processo. Muito obrigado. Doutora Maria. Pois, essa é uma vexata question muito antiga e depende, na realidade, devo dizer, da capacidade de direção do inquérito de cada magistrado, porque, de facto, a polícia não está na dependência imediata do Ministério Público, aliás, a polícia tem autonomia organizativa, orgânica, e as prioridades do Ministério Público não são necessariamente as prioridades da polícia. Mas a minha experiência neste campo, o que me diz, é que se o Ministério Público souber afirmar-se na investigação criminal, for realista, tiver espírito de equipa, consegue os seus resultados. Não é fácil, mas consegue. Aliás, eu até aconselhava aos colegas, não sei se o livro está esgotado, há uma monografia muito interessante do Conselheiro Cunha Rodrigues, que é o Recado de Penélope, que é exatamente sobre essas matérias, em que ele diz que a dependência dos órgãos policiais do poder político é uma fórmula indireta de dosear a proatividade tanto das polícias como do Ministério Público. São palavras dele, do Conselheiro Cunha Rodrigues, no Recado a Penélope. É muito interessante. Mas é a velha questão dos recursos, dos meios, dos bloqueios, tem que ser sempre resolvida pelo Ministério Público como detentor da ação penal e como sendo o responsável pela direção do inquérito. Com sensatez, com bom senso, com espírito de equipa, consegue-se. Mas há problemas se o Ministério Público resolver enverdar por um caminho autoritário e de impor objetivos secamente, sem lidar em regime de equipa com o OPC, corre o risco do OPC não cumprir os objetivos. Isso acontece. Portanto, é uma dificuldade que nós devemos encarar e para a qual nós devemos preparar, trabalhar e envolver o órgão de polícia criminal no resultado da investigação criminal e na perspectiva também do julgamento. Quando o Ministério Público tem essa atitude, normalmente as coisas correm bem, é a minha experiência. É isso. Dr. Vítor Pinto. São modelos. Eu penso que, enfim, esse modelo não me parece que peque por falta de eficácia. Penso que já se segue um pouco, já há uma situação próxima, digamos assim, no DCIAP, que também já é muito a condução ou
diretamente com os OPCs que têm a trabalhar no próprio DCIAP com o Ministério Público. Portanto, as situações são adaptáveis, mas penso que não está mal visto o sistema romeno, de facto, não está. Mas, como vos digo, já anda próximo disso o que se faz no DCIAP, parece-me. Muito bem. Mais perguntas? Bem, então faço eu uma pergunta para continuarmos aqui o debate. Próximo programa, não? Então, não. Bem, já recebi aqui a informação de que o painel que estava previsto para as 14h30 terá início às 14 horas. Portanto, é uma informação ao Congresso. Eu só gostava de colocar aqui uma pergunta que isto é uma pergunta de um jornalista, não é de um jurista, portanto, perdoem-me, não vou entrar aqui em grandes coisas, questões técnicas, mas eu, enquanto jornalista que acompanha esta área, sempre me ensinaram, todos os magistrados, que o princípio da legalidade é um princípio estruturante do Ministério Público, é o que separa uma magistratura de uma espécie de advogado de acusação, que é um modelo que existe noutros países. Mas eu colocava aqui uma pergunta. A eficiência, eu pessoalmente dou muita importância ao debate sobre a eficiência no processo penal, particularmente nos grandes processos, nos megaprocessos da criminalidade económico-financeira, que é um problema muito grave que nós temos, que é a discrepância do tempo de resolução desses megaprocessos face ao tempo de resolução de um processo de criminalidade comum, que é um tempo de resolução médio de 1 ano, que é um tempo perfeitamente aceitável até em termos de estatísticas europeus, enquanto os megaprocessos, dos processos que eu conheço quase todos, estamos a falar de um tempo médio de resolução superior a 10 anos, portanto é uma diferença muito grande, mas não se justificará que nós tenhamos, nem que seja para processos de grande complexidade, tenhamos um princípio da oportunidade. Será que isso seria possível? Será que faz sentido? Perguntava. Isto é complicado. Eu penso, aliás, por isso o referi, eu penso que estas medidas de recondução da instrução a um debate instrutório e dos acordos sobre a sentença podiam resolver bastante o problema que existe, podiam minorar não avançaram. bastante. A oportunidade é sempre discutível, é sempre complicada, é sempre subjetiva, especialmente no conhecido sistema à americana, não é? Portanto, depende muito. Sem situações concretas, tenho alguma dificuldade em responder. Mas eu, enfim, sou mais adepto destas limitações ao princípio da legalidade, uma certa abertura que não uma alteração, digamos assim, radical de paradigma. Há muitas formas, penso eu, de se chegar a uma justiça mais célere e eficaz, sem prejuízo dos direitos dos arguidos, naturalmente, também têm que ser respeitados, e por isso eu acho que estas soluções de que eu falei, que são faladas, não inventei nada, respeitam os direitos dos arguidos e podem ser um ganho em termos de eficácia. Agora, em termos do princípio de oportunidade, não me queria meter muito nisso, não sou assim particularmente sensível a essa abertura. Há aqui um